Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de comentar com vocês a respeito de um livro que eu concluí a leitura já faz uns dias já, mas só consegui parar para trocar essa ideia aqui com vocês hoje, que é O Pai Estoico, do Ryan Holiday. É um livro sobre paternidade numa visão estoica, né? Bom, assim, fazendo aqui um breve parênteses, né, antes de entrar propriamente dito aí na temática do livro, eu fui por um bom tempo bastante cético e bastante relutante em relação aos livros do Ryan Holiday. Tinha uma impressão assim de que ele apresentava uma coisa assim muito resumida, sem substância sobre estoicismo, né? Os livros dele no geral têm essa temática e assim tinha uma impressão um pouco errada, né? Depois fiz a leitura de alguns livros. Esse já é o terceiro ou quarto livro do autor que eu leio. De fato é um dos autores assim que eu tenho gostado bastante, né, de ler. Tanto que, né, fiz a leitura deste livro aqui e estou recomendando para vocês aqui. Então, num primeiro momento, né, ficava um pouco relutante, mas, né, de fato é um bom autor. É um autor moderno e tal, mas é um bom autor. É claro que, assim, o estoicismo não é uma corrente filosófica difícil, né? Então, não é muito erudito, então é bastante tranquilo de ler. Mas caso você não queira fazer a leitura direto pelos clássicos, por exemplo, né, é um bom ponto de partida os livros aí do Holiday. Então, enfim, feito esse breve parênteses aqui, né? Vamos aí aos comentários gerais do livro propriamente dito. Bom, assim, eu ouso dar uma nota 10, gostei bastante da leitura. O próprio nome já nos sugere, né, qual que é a temática. É um livro de paternidade à luz dos ensinamentos do estoicismo. Então, assim, é um livro de reflexões, uma reflexão por dia, né? Então, o formato do livro é um formato que, assim, não me agrada muito, né? São 366 breves reflexões, né? Cuja proposta é a leitura de uma por dia. Eu não fiz a leitura de uma por dia, eu li o livro em menos tempo, mas a proposta é essa, porém esse formato não me agrada no geral. Eu não gosto muito de livros assim. Mas não é nada que tira, enfim, o mérito do livro, né? A gente vai trazer aqui algumas ponderações nesse sentido. E assim, claro, o estoicismo é com certeza, né, uma das correntes filosóficas que eu mais gosto de ler. Então, naturalmente, o livro me atrai, né? E a temática de paternidade também. Eu sou pai, né? Sou pai de um menino de 3 anos. Então, também é uma temática que eu tenho muito interesse. Então, juntou duas coisas aqui que eu gosto muito de estudar, né? Então, e recomendo, né, também a você, seja pai, mãe, seja tutor de criança, sei lá, tem sobrinhos, enfim, vale muito a pena. Vou comentar aqui alguns detalhes na sequência. Eu acho que assim, antes de falar propriamente do livro, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve apresentação, assim, para quem não tem, né, muito contato ou nunca leu nada sobre estoicismo, do que enfim, algumas informações históricas dessa corrente filosófica, tá? Bom, então o estoicismo, ele, né, é uma corrente filosófica de, né, origem grega, e surgiu ali há cerca de 2.300, 2.400 anos, né, enfim, aproximadamente, né? A gente não tem a data exata, mas, enfim, né, os historiadores sugerem que seja algo em torno disso. E começou com um pensador chamado Zenão, né, Zenão de Sítio, e depois dele a gente tem diversos outros grandes nomes aí do estoicismo, né? Os mais conhecidos talvez aí sejam Epiteto, Sêneca e o Marco Aurélio, né? Que inclusive foi imperador de Roma. E assim, do que trata, né, o estoicismo? Qual que é enfim, a síntese, né, o objetivo dessa corrente filosófica? É basicamente focar naquilo que está, né, embaixo do nosso controle. A gente se preocupar, a gente dedicar energia e atenção àquilo que a gente pode controlar e aquilo que não, aquilo que a gente não pode controlar, enfim, né, a gente não deve se preocupar, não deve gerar ansiedade nem preocupação. Não deve roubar nossa paz, né? Então, assim, para o estoicismo, o que mais importa não é o fato em si, né, ou o que acontece com você,
mas sim a forma como você reage. Então isso é o mais importante dentro da forma de pensar do estoicismo. E assim, é óbvio que quando você adota uma postura estoica, você consegue ali lidar melhor com as dificuldades da vida que invariavelmente surgem todos os dias, né? Então, enfim, né, você consegue gerenciar melhor, se preocupar com aquilo que de fato está no seu controle, né? Assim, também acho que é legal falar que o estoicismo a gente pode também, né, de novo, uma revisão extremamente breve, tá? Mas a gente pode dizer que existem ali 3 ideias centrais ou 3 temas de grande importância para o estoicismo. Então, o primeiro deles é exatamente essa questão do controle que eu já comentei, você dedicar atenção e energia àquilo que pode controlar. A virtude, né, como um bem maior, então você não se preocupar, por exemplo, com riqueza, com fama, né, com os prazeres da vida, dinheiro, etc. Mas sim se preocupar em ser uma boa pessoa, uma pessoa justa, ética, né, agir com coragem frente aos desafios da vida, praticar o autocontrole, né, o autoconhecimento, se preocupar só com aquilo que vale a pena de fato. Né? Então, estaria dentro desse tema da virtude. E o terceiro seria ali a aceitação, né, do destino, o que muitas vezes aparece aí na discussão como o amor fati, né? E também a plena consciência da impermanência, né? Então que nós, né, somos transitórios e tudo é transitório, né? E aqui também entra um conceito, né, bastante conhecido, bichinho aqui, entra um conceito também bastante comentado, né, em toda a leitura, né, de vertente estoica, que é a questão do memento mori, né? Ou seja, que você deve lembrar a todo instante que a vida é finita, né? Então, assim, a lenda a respeito do memento mori era de que quando, por exemplo, né, os generais, um grande general lá no Império Romano, ele chegava de uma conquista militar, uma conquista bélica, existia um servo que tinha uma única finalidade, né? Tava lá todo o povo comemorando, né? O grande general ali que ganhou aquela batalha, né? Orgulhoso, enfim, né? Feliz com a vitória, mas que havia um servo que ficava perto desse comandante e a todo momento ficava repetindo a frase no ouvido dele: memento mori, ou seja, até aquele momento é finito, a vida é finita, né? Então, enfim, não no sentido de que não se deve dar mais valor do que merece, né? Até mesmo uma grande conquista militar. E claro, essa última questão da aceitação do destino, né, da impermanência, né, da ciência da impermanência, o memento mori, dizem respeito a você não se preocupar com o que já passou, também não ansiar pelo que está por vir, mas valorizar o presente, que é a única coisa que a gente tem, e também o pouco que está sob o nosso controle, né? Então, enfim, acho que a gente pode resumir de maneira geral, né, a questão da filosofia estoica nesses três grandes, né, desses 3 grandes frentes aí. Mas, bom, voltando para o livro, vamos para o livro de novo. Já falei, né? O livro é um livro sobre paternidade. A gente sabe que o desafio de cuidar, de educar, de, né, instruir os filhos, de proteger é extremamente complexo, é difícil você gerenciar, né, tudo que é necessário para cuidar de uma criança, preparar eles para a vida, enfim, né, todos esses cuidados que nós, enquanto pais, tutores e tal, temos, né? E aqui, pessoal, onde, né, o autor mesmo fala isso, e onde eu falo pai, entende-se pai e mãe, óbvio, né? Enfim, é um desafio extremamente complexo, né? E às vezes a gente tenta lidar de maneira, né, individual, solitária com esses desafios, e muitas vezes isso é uma besteira, porque bilhões de pessoas já passaram por esse desafio, estão passando nesse exato momento, e existiram pensadores das mais diferentes vertentes, mas para o livro aqui nos interessa os estoicos, que também passaram por isso e deixaram ensinamentos por escrito, que daí, claro, o autor interpreta na ótica da paternidade,
aqui com foco muito no estoicismo, mas grandes pensadores nos ajudam a passar com um pouco mais de tranquilidade por esse momento. É claro que é necessário individualmente cada um passar e ter o seu desafio, mas a gente pode contar com a ajuda aí de grandes pensadores que já passaram por isso, né? Então a ideia central do livro é nesse sentido. Então, assim, o livro também discute bastante o impacto das nossas ações, né? E, enfim, como que as nossas atitudes refletem na paternidade, né? E como que isso impacta também a próxima geração, impacta os pequenos, né? E acaba que o livro ele se torna uma espécie de chamado à responsabilidade de ser pai, porque o fato de você, por exemplo, gerar uma vida não necessariamente te torna pai, né? Ou mãe, né? Enfim, existe um conjunto de predicados para que você possa ser de fato chamado de pai e envolve muita responsabilidade. Então o autor ele resgata isso, né, discutindo à luz ali do estoicismo, o que é essa responsabilidade, a questão, né, da formação do vínculo, a questão ali, né, da responsabilidade mesmo emocional que você tem com a criança, até a responsabilidade moral existente, né? Enfim, um chamado de fato. Olha, é uma espécie de chacoalhão para você acordar para o que é a paternidade e você refletir, olha, estou no caminho, não estou, preciso ajustar o meu rumo ou não. Enfim, a gente sempre tem, né? Quem é pai, eu até hoje nunca conheci um pai ou uma mãe que disse acertar em tudo, a gente sempre está errando e muito, né? Então o livro ele traz um pouco essa perspectiva de tentar colocar você no caminho que, óbvio, o autor entende que é o certo à luz dos ensinamentos históricos, né? Então, assim, o livro ele é dividido em 12 grandes guarda-chuvas, né? E cada um deles traz ali um determinado grande assunto, né? Em cada mês, né? Então, uma divisão de janeiro a dezembro, por exemplo. Em janeiro a gente tem ali ensine pelo exemplo, que é o único método que funciona. E a gente tem várias pequenas reflexões em torno desse grande assunto. Por exemplo, abril, controle suas emoções, né? Então fala muito de paciência, muito de autocontrole, né? Se você pega ali, por exemplo, agosto, seja sempre um fã. Então, né, fã do seu filho, no caso, né, ou filha. Fala muito desse assunto, de estar presente, estar junto, né? Então, breves reflexões em torno disso. Dezembro, o tempo voa, né? Para você aproveitar o presente, não se preocupar de novo com o que já passou, não ficar ansiando pelo futuro. Então, assim, o livro tem reflexões nesse sentido que são muito produtivas, né? São muito interessantes. E, né, cada mês tem um grande tema que, né, comporta ali várias breves reflexões. E assim, eu acho também o livro, embora, né, o título seja O Pai Histórico, mas se você não é pai ou mãe ainda, pensa em ser, ou mesmo tenha sobrinhos ou crianças com quem você conviva, acho que vale muito a leitura, sabe? Tem vários aprendizados interessantes, gera muita autorreflexão, né, gera, enfim, você tentar visualizar a sua conduta, o seu comportamento, se ela é a mais adequada. Então, acho que nesse sentido enfim, uma leitura bastante encorajadora, assim, né? Muito interessante para você pensar sobre os seus comportamentos, eventualmente rever, modelar. Então, é bastante útil nesse sentido. E claro, o livro é sobre paternidade, mas os ensinamentos você não vai aplicar exclusivamente à paternidade, você acaba expandindo isso até mesmo para as outras áreas da vida, né? Então, também nesse sentido é um livro bem legal. Assim, de novo, né, a questão do formato não me agrada muito, nessas pequenas reflexões diárias ali, mas é uma questão pessoal, tá? Nada que desmereça o livro. E também é importante comentar, pela proposta do livro, embora seja um livro ambientado no estoicismo, a gente não pode esperar encontrar aqui uma discussão, né, profunda sobre estoicismo, tá? Ela não existe. Então não entre no livro com essa expectativa. Existem vários ensinamentos de fato, mas não é um tratado, tá? Não é um compêndio de estoicismo, tá? Mas, né, isso não desmerece o livro, mas é só para que você não entre eventualmente com a expectativa errada na leitura.
E uma coisa também que é bem legal, que o Holiday faz, e não só nesse livro, em outros também, ele está sempre ilustrando as discussões com exemplos de vida de algumas pessoas. Obviamente são pessoas, no geral, famosas, americanas, ou grandes personalidades mundiais, mas eu penso que essa aproximação mesmo que com a realidade de uma pessoa famosa, ela ajuda a deixar mais palpável a leitura, não fica aquela coisa tão distante, tão propositiva, tão teórica, fica uma coisa mais prática, você consegue visualizar melhor. Então, os demais livros dele também têm essa vertente. Pessoalmente eu gosto muito, acho bastante legal, acho que aproxima mais ali da realidade, até para você interpretar e entender melhor o conceito que ele está tratando naquela breve reflexão do dia. Enfim, acho que é isso, pessoal. De maneira geral, é um livro muito bom, tá? Mesmo se você não é pai ou mãe, mas tem contato com crianças ou quer ser, deseja, né? Ter filhos aí um dia, faça a leitura. Acho que vai agregar para você muito, não só na questão da paternidade, mas em outras áreas da vida também, né? É um livro que te faz pensar sobre a sua conduta, enfim, sobre o seu procedimento, acho que é muito válido nesse sentido. Então, vale a leitura. Bom, o livro ele tem 427 páginas, que eu pessoalmente li em 45 dias, tá? Você não precisa ler nesse formato, até o autor recomenda que você leia uma breve reflexão por dia. Enfim, eu não queria ficar um ano lendo o livro, então eu li mais rápido. Mas você pode seguir a proposta original. O importante é que leia. Beleza? Bom, então é isso. Obrigado aí pela paciência, ter ficado aqui até o final. Deixa nos comentários a sua opinião, a sua impressão, se já leu, ou se vai, pretende fazer a leitura, ou se já tem alguma outra leitura em matéria de paternidade ou de estoicismo. Também aqueles convites de sempre, né? Se inscreva no canal, né? Deixa seu like, enfim, compartilha com quem eventualmente possa se interessar pelo vídeo. E é isso, né? Deixe nos comentários aí também eventuais sugestões de leitura, suas ideias aí sobre algo que você já tenha lido nesse sentido, que é sempre legal trocar ideia com vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Fica aí a leitura do Pai Estoico, do Ryan Holiday. Ótimo livro, vale demais a incursão. Beleza? Então, boa leitura e até a próxima. Valeu!